Macron amplia arsenal nuclear. A Polônia quer bombas nucleares. A Alemanha fala que tá na mesma página sobre o Irã que os Estados Unidos. Cara, a guerra no Irã tá continuando e tá todo mundo ensandecido na Europa. Cara, eu esqueci de falar boa. Enfim. Mais um episódio sobre a guerra no Irã, né? Vamos. Falando das consequências mais amplas, né? Vamos ordenar essa vaca iraniana. O vídeo de ontem foi sobre o que tá acontecendo, os fatos concretos do que tá rolando agora. Esse vídeo é sobre, mano, expandir o horizonte. E nos próximos meses, anos, décadas, sabe? Séculos. Cara, eu acho que a gente traga um negócio bom nisso, entendeu? Porque agora vai ser sobre a resposta da Europa sobre um conflito americano no Oriente Médio, entendeu? Então, pra mim, muito imprevisível a forma como a Europa tá se comportando de forma geral, cara. Porque a escalada de tensão no mundo, já tá vindo de um tempão, né? Sim. Os Estados Unidos fazendo baguncinha por aí tá vindo desde os primeiros dias da administração do Trump. Quiçá da última, né? Sim. Por que o Irã se mostrou tão pivotal, entendeu? Eu não sei se é porque o próprio Irã meio que atacou de alguma forma a Europa, né? Ou se a Europa ainda tem interesse na região, tem muitas bases distribuídas por ali. Mas eu achei muito interessante, cara. A resposta dura, forte da maior parte dos líderes europeus, maluco. Pois é, e da Alemanha não, né? Então você vê que essa coisa de, nossa, a Europa vai ser totalmente dependente dos Estados Unidos, não é tão simples assim, né? Então o que aconteceu foi, o Friedrich Merz falou, aí, Trampão, a gente é fechamento até o final, tamo juntasso. Se eu tivesse o exército eu mandava aí, mas enfim, rolou uns problemas 80 anos atrás, eu não tenho exército. O Macron tá basicamente... Macron enlouqueceu. O Macron nem tá falando, tipo, os Estados Unidos é uma merda. Ele tá falando, cara, eu preciso de bomba, mano. Eu preciso aumentar minhas bombas aqui. A Polônia... Isso foi uma declaração meio tirada de contexto, tá? Meio sensacionalista. A real mesmo é que a Polônia tá em negociação com a França para adesão ao programa de dissuasão nuclear avançada. O que é um programa de dissuasão nuclear avançado? Não é um bando de bullshit. Cada palavra tem um significado, né? Nuclear... referente às bombas nucleares. Dissuasão é a ideia de que você vai ter as bombas pra convencer o cara a não te atacar. E avançado significa que vai estar além das fronteiras do próprio país. Então a França tá querendo lançar um programa de botar as próprias bombas dela em vários países europeus, Polônia, própria Alemanha, Holanda, acho que Dinamarca, Inglaterra, pra tipo Grécia. Ter um guarda-chuva, para ter um guarda-chuva nuclear próprio francês. O que é bizarro, porque o único país que tem isso hoje é os Estados Unidos. Cara, assim, as pessoas falam muito mal do Macron, né? A direita brasileira tá acostumada a humilhar o Macron. Macron, você apanha da mulher. Eu sei que é verdade. Macron, você é muito amigo do Lula, você bate foto de mão dada com ele, isso é meio esquisito. Verdade, mas cara, tem que tirar os... Macron, você tem tipo 10% de popularidade entre o eleitorado francês. É verdade, é tudo verdade, cara. Mas o Macron é um cara, liderança fora da curva. E vem numa tradição longa, cara, de políticos franceses, né, gaullistas. Ele não é oficialmente mas meio que todo o deep state francês é ao extremo, assim, né? E o Macron é um fruto notável desse deep state, né? Meio que governa com esses caras. Que, cara, tá posicionando a França pra hegemonia europeia, entendeu? Tá querendo posicionar. A gente vai entrar nos detalhes porque, é foda. Tudo que a Europa... Sempre que o Trump faz alguma coisa, os europeus reagem... Eles fazem declarações, aí todo mundo, cara, que é meio anti-Trump, e aí eu quero destacar especialmente aquele canal, TLDR News, que são os caras britânicos meio de esquerda, assim. Grande canal, tá? Grande canal, muito bom, mas eles têm esse viés. Eles ficam tipo, é agora que a Europa vai reagir, programa de investimento gigantesco, a Europa finalmente vai ficar independente dos Estados Unidos, Europa cria exército próprio, caraca! E aí sempre que você vê, é sempre um nothing burger, sabe? Porque os europeus, eles... criaram o hábito de falar muito mais do que fazer, sabe? Escrever, mais ainda, né? Então, eles têm que... Cara, como diria o Quavo, eles têm que walk it like I talk it. Eles estão talking too much, não estão walking. Tem que acontecer. Enfim, o que aconteceu tem mais, tá? Não foi só a Alemanha, a França e a Polônia que reagiram, não. A Espanha tava falando pro Trump, meu irmão, não vou te deixar usar base, não vou te apoiar em nada. E o Trump ficou extremamente puto com isso. E... o Reino Unido tava impedindo... O Keir Starmer aqui tava falando que o Trump não iria poder usar as bases militares que o Reino Unido tem lá pela região. E ele já voltou atrás, né? Ele como homem fraco e ridículo, como que é. Se eu não me engano, tá mais impopular do que o Macron. Isso é um comentário imparcial. Se eu não me engano, ele tá mais impopular que o Macron, o que é um feito, brother.
sabe? Porra, que caralho, ser um macronista hoje é uma parada insana, né? Porque o que o Macron defende? Eu não sei também, entendeu? Ele é 4D, cara. Os pensamentos dele são muito complicados para jornalistas. E a gente tá na posição de jornalista. Mas humildemente tentando entender. Agora, o Keir Starmer, ele tem partido tradicional, ele é da esquerda britânica, entendeu? Só que ele é um sanduíche. Aí é horrível, né? Enfim. Mas o Keir Starmer é um sanduíche de merda, entendeu? Tipo, ninguém quer isso, ninguém aceita isso, sabe? O partido, o Labour tá em sério risco, né? De ser destruído, porque as gerações mais novas não se identificam zero com o movimento, né? Pois entendeu? é. Mas enfim, vamos começar com a França, né, eu acho. Por favor. Então, a notícia é: Macron amplia o arsenal nuclear francês e promete proteção aos países vizinhos. O anúncio representou um passo significativo na criação de uma força dissuasora europeia, à medida que a Rússia se torna mais agressiva e os Estados Unidos recuam. Ele fez o pronunciamento em frente a um submarino nuclear francês. Qual o nome dele, pessoal? De Gaulle? Não, pô. Le Téméraire. Muito foda O isso. que isso significa? Você deveria temer, entendeu? Temerário. Entendi. Boa. Tema! Tema, o submarino. Parece que esse submarino aí carrega ogivas nucleares das picas, né? Das bombas H da França e tal. Cara, esse submarino aí, ele é... 2 países no mundo têm submarinos nucleares, né? 3, né? 4, na real. Não. A Rússia e a China também tem. Ah, é verdade. Mas, enfim, a França é o menorzinho, né? A 4ª potência nuclear do mundo é a França. E a tecnologia, inclusive, era quem emprestava o Brasil, né? O Brasil sendo enrolado pelos franceses há 20 anos aí pra desenvolver a porra do submarino nuclear. A história do programa nuclear francês ele é muito engraçado, porque os Estados Unidos e a União Soviética, eles sempre foram muito tipo, cara, eu não vou te emprestar minha tecnologia nuclear. Perdão, tem 2 países que têm porta-aviões nucleares. Aí é só a França e os Estados Unidos. Entendi. O submarino tem mais. Mas enfim, a França... Os Estados Unidos e a União Soviética eram todo tipo, cara, eu não posso te dar tecnologia nuclear, senão você vai ter uma bomba, aí você vai competir comigo. E a França era, ei, quer construir uma usina? Toma aqui os planos, aqui, quer aprender a refinar o urânio? Toma aqui. Aí parece que, tipo, a Líbia, tá, por um tempo tinha um programa nuclear que era por causa dos franceses, assim, então tava correndo o risco do Gaddafi, enfim, nunca desenvolveu, né? Gaddafi tem uma bomba nuclear por causa da França, sabe? O programa nuclear brasileiro... O programa da bomba atômica brasileira, na época, na medida que ele existiu durante a ditadura, que existiu de fato, né? Chegou bem perto pelo que dizem, foi muito baseado em tecnologia francesa também. Então, os franceses são meio irresponsáveis para padrões americanos. Eu acho que é o país que foi mais... Teve um pouco de otimismo com tecnologia nuclear em todo lugar, meio que os anos 60 e 70 foram meio que pautados pelo otimismo da usina nuclear, energia infinita, bomba nuclear, no sentido pervertido da coisa, né? Mas, de certa forma, também era uma proposta de uma paz global, né? Então, a gente vai... Teoria dos jogos, cara, a gente já falou sobre isso, porque você não deveria acreditar, mas de soberania, de potencial. E eu acho que a França foi o país que foi mais fundo nisso, cara. No otimismo nuclear. No otimismo nuclear. Caralho, a França tem uma quantidade surreal, assim, bizarra de usinas nucleares. Desenvolveu muita tecnologia militar em cima disso. E meio que é intrínseco, assim, né? Meio que política externa e a visão militar francesa, ela é muito nuclear, otimista. Isso é uma coisa que foi meio que apagada, né? Pelo amor de Deus e tal. Agora voltou, entendeu? Então é interessante. Sim. Aí você vê, o discurso do senhor Macron, proferido num dia em que a guerra com o Irã ameaçava se tornar um conflito regional, ilustrou a disposição da França em assumir um novo papel no mundo perigoso. Mas a escolha do momento também serviu como lembrete das limitações da Europa após décadas de proteção sob o guarda-chuva nuclear americano. E aí, só para vocês entenderem o viés, né? A gente tá lendo uma matéria do New York Times. O New York Times, a gente já falou, ele é um jornal americano, né? Nova York. Não é York, fica nos Estados Unidos, fica na Europa. E ele é muito especificamente democrata. Só que... E aí você pode ver esse tipo de coisa e pensar, mas eles são de esquerda, né? E isso é contra os Estados Unidos, então o New York Times vai ser a favor. Não. Então eles vão meio que ficar questionando a estratégia do Macron, até que ponto isso tá certo ou não. Eu acho que os pontos que levantaram são razoáveis. Mas a ideia é o seguinte: o que eu mais quero, segundo o Macron, como vocês já devem ter percebido, é que os europeus recuperem controle do seu próprio destino, né? A França estreitará os esforços em segurança nuclear com o Reino Unido, outro país da Europa Ocidental com armas nucleares, bem como com a Alemanha e outros 6 países: Polônia, Holanda, Bélgica, Grécia, Suécia e Dinamarca. Claramente a Grécia é o patinho feio nessa lista aí, né? Porra, mas a Grécia talvez seja o mais ousado também, né? Cara, mas o motivo, na minha opinião, da Grécia é por causa da dissuasão marítima russa, né? Total, entende? é a entrada do Mar Negro aí. Mas é um posicionamento também pro Oriente Médio, né? Tá aberto aí. Sim, né? O Macron parece ter algumas declarações sobre o Estreito de Suez, o que é surreal, né? Caso vocês não saibam, isso é uma coisa muito pouco ensinada, mas é um momento pivotal, assim, na história do mundo.
No final da Segunda Guerra Mundial, a expectativa da França e da Inglaterra era manter o império colonial deles. Só que aí teve a crise de Suez, em 56, que o Egito, o governo egípcio, eu não me lembro quem era o líder na época. Não era o Nasser, né? Acho que ainda não. Acho que ainda não. Ele falou, Canal de Suez, que foi construído, né, por ingleses, e ele era... Quer dizer, ou construído por franceses, mas ele era administrado em conjunto pelos dois impérios. O governo egípcio só foi lá e tomou e falou, não, agora é meu. Era decolonialismo, caralho, meu irmão, agora eu vou tomar conta disso aqui. Nacionalizei. E aí os franceses e os ingleses ligaram, discaram aqui, Ben Gurion, porra, invade essa porra aí, meu parceiro. E aí os israelenses invadiram o Egito e recuperaram o Canal de Suez. E aí quem que aconteceu? Os americanos e os soviéticos juntos ligaram pra França e pros ingleses falaram, cara, eu vi que vocês fizeram uma coisa pra recuperar o império colonial de vocês, né? Então, desencana, cara. Porque agora quem manda nessa porra somos nós. Os Estados Unidos e os soviéticos juntos falaram pros franceses e pros ingleses abandonarem. Eu acho que pros ingleses, inclusive, ainda rolou uma ameaça de tipo, cara, se vocês ficarem de sacanagem, a gente vai só estrangular o abastecimento de petróleo pra ilha de vocês, né? Pro Reino Unido. Quem fez essas ameaças foi o pessoal do Eisenhower, especificamente, né? Que era um general que, enfim, coordenou os esforços americanos na Europa, então era um cara durão. E rolou, né? Então, tipo, o Canal de Suez, ele simbolicamente era uma coisa muito relevante pro fim do Império francês e do Império inglês, né? Fim dos impérios europeus na África e na Ásia também. Em muitas guerras de independência você vê, de novo, né, Estados Unidos e União Soviética trabalhando juntos contra... O caso português acho que é o mais óbvio, né? O que você consegue ver, assim. Que realmente você tinha um sentimento, cara, de anti-Europa na África. E os americanos e os soviéticos estavam dispostos a financiar, cara, quem tivesse disposto... E se aliar pra... se aliar e quem tivesse disposto a destruir os impérios coloniais europeus. E foi o que aconteceu, né? Quem mantém melhor é a França hoje em dia, ironicamente. Né? Exato. Muito fala-se, né, sobre como que quem emite a moeda desses países como Mali, Níger, Burkina Faso. Não Burkina mais. Faso é um pouco mais complicado. Mas, sei lá, Mauritânia, Guiné, etc. É a França, na verdade. Sahel é francês. A Argélia foi francesa até boa parte, né? Até os anos 70. Até os anos né? 70, entendeu? Que mais? A França famosamente tem um programa de legiões estrangeiras que, se você quiser, hoje, você pode chegar num escritório da Legião Francesa, se alistar e lutar meio que pela França. Eventualmente, eu acho que você ganha uma cidadania francesa depois de alguns anos. E o dinheiro é ok, pelo que dizem. Mas dizem que você realmente... Só lutar na África. Se mete em conflito armado contra milícias africanas. Então, se for o teu feitio e você não tiver nada melhor pra fazer, sabe que isso é uma possibilidade. Não passou no Enem, não sabe o que vai fazer da vida. Quer aprender a falar francês. Tá querendo arrumar uma forma de assinar o site Novos Clássicos, entendeu? Exato. Pois é, né? Então é isso, pessoal. A gente tem um site, caso vocês não saibam. A gente bota conteúdo extra, exclusivo e grátis também, né? Então esses extras aqui todos são grátis. Você pode entrar agora sem nos dar um mero tostão assistir esses vídeos. E se você for uma pessoa mais generosa, assim como nós somos com vocês, né? Você pode nos dar um dinheirinho e assistir. Cara, tem uma infinidade de conteúdo exclusivo aqui. Muita coisa boa. Sobre os temas mais variados. A gente tá pra colocar um sobre o Afeganistão também, então se você tá nessa vibe meio guerra no Oriente Médio e tal, tem um episódio, porra, já tá pronto, é só uma questão de matinha. Botar a thumb e botar aí, entendeu? E tem muitos outros conteúdos extras também, tem Q&A, tem NC Plus, o cacete, então, cara, não hesite em assinar, dê essa força pra gente, Exato. tá? Se você tiver que entrar na Legião Francesa pra ter dinheiro pra assinar, cara, faça isso, sinceramente. Vale a pena. Mas cara, então é bem interessante ver a França tomando de volta essa liderança, né? Cara, e é uma posição muito colhuda do Macron, porque, exatamente como tá posicionado hoje, os países europeus, né, alguns deles bastante desmilitarizados, né? O exército britânico, não por força americana, mas é muito decadente, não tem mais condição... Até a Marinha Britânica é decadente, coisa que, pô, a Marinha Britânica foi a marinha do mundo por séculos, né? É o que pariu, né? A próprio senso de orgulho nacional e a hegemonia britânica pivotal, né? O elemento pivotal é a Marinha, enfim. A Alemanha é desmilitarizada forçadamente, né? Mas a França, em algum momento, ofuscada, mas de qualquer forma, o país europeu com maior projeção internacional por larga margem, assume de fato esse papel
Dentro da União Europeia, até a gente já falou várias vezes sobre como tem essa dinâmica meio que presidente e primeiro-ministro. Exato, os alemães cuidam mais da economia e os franceses cuidam meio que da parte diplomática e militar, né? É isso. Então, cara, política monetária e destinação de investimentos internamente na União Europeia, decisões muito alemãs. Agora, laços diplomáticos, projeção da visão europeia, até legislação, como a União Europeia se posiciona diante do mundo, etc., muito francês. Mas, na seara militar, você não tem tropas na União Europeia. É uma união comercial, né? Política agora, monetário, caralho. Mas começou comercial e aí foi desenvolvendo, mas nunca chegou a nível militar. Em parte porque a OTAN supre, né? Em parte porque os países menores também têm um pouco de medo, né? De tipo, cara, vai que, por exemplo, você é a Hungria, ou até a Polônia, e aí a União Europeia começa a ter tropas. Aí você fala, cara, talvez se eu desrespeitar aqui os ditames progressistas da União Europeia, a Ursula von der Leyen vai mandar tropas no meu país, eu tô fudido, né? Vou ter meio que uma guerra civil aqui. Esse seria o próximo passo, né? Sim, meio que a União Europeia não tem um endgame, né? Mas o endgame plausível vai no caminho de cooperação militar cada vez mais intensa e a união política, finalmente. Né? Aí a Europa como um país, né? Meio maluco, mas enfim, euro-otimistas acreditam nessa porra do fundo do coração deles. Mas por que isso não acontecia? Em parte porque os Estados Unidos ocupa, né, ideologicamente a Europa de forma geral. É interessante também que os Estados Unidos não têm base militar na França, né? Sendo que eles têm bases gigantescas na Alemanha e no Reino Unido, que são os dois outros grandes países. Então, mas você não tinha intenção, pelo menos não tinha essa visão, a OTAN tem tropa, né? E nessas tropas estão incorporados muitos europeus, mas isso é uma entidade, militar em colaboração com os Estados Unidos, até que ponto é americana. E o Trump, é muito duro em pontuar que, cara, nesse grande acordão da OTAN, que é um legado da Segunda Guerra Mundial, quem paga tudo sou eu, pô. Vocês não conseguem destinar os valores necessários, vocês não conseguem nunca bater a cota que a gente estabeleceu, então, chega na hora da guerra da Ucrânia, você fica com cara de bunda me dizendo que eu tenho que mandar míssil, mas você não fez o seu dever de casa, entendeu? Que o Trump gostaria? Uma Europa beligerante, armada, que paga, né, bate ali a cota da OTAN e trabalha junto. O que o Macron ofereceu é muito louco, cara. Pode ser um embrião de uma coisa nova, entendeu? Mas, de qualquer forma, a França fala assim, cara, a Europa não precisa depender do poderio militar americano de forma alguma. Eu tenho bomba, o Reino Unido tem bomba e a gente vai dispor essa porra nas fronteiras do continente. Tá todo mundo de acordo? É uma cooperação política militar, cara. A ideia de você integrar os países suficientemente para você colocar uma ogiva nuclear nele. Sim, eu vou colocar uma bomba nuclear minha no seu território. É avançado, entendeu? O problema das bombas nucleares ucranianas é isso, né? Que a Rússia, a União Soviética era um país só. A Ucrânia fazia parte da União Soviética. A União Soviética era mandada pelos russos. Terminou a União Soviética por causa do Gorbachev. E as bombas russas estavam na Ucrânia. Foi meio tipo, e aí, sabe? Se eu não me engano, a União Soviética tinha bomba na cortina de ferro também, mas eles foram sacando nos anos 80, antes de ruir o império deles, né? Então, cara, o Macron mandou meio que... Cara, eu acho que o maior dedo do meio, assim, que o Trump já recebeu, cara. Até, assim, o Irã, de certa forma, né? Mandou um dedo do meio também. Porque é diferente, né? Você ter um dedo do meio do seu inimigo e do seu aliado, né? Mas acho que o maior, cara. E posiciona a Europa para construir um outro bloco militar que não tem nada a ver com os Estados Unidos. Muito mais fraco, óbvio, né? Porra. Sim. A França é formidável, maravilhosa, cada dia mais francófila, etc. Mas é uma renúncia também, né? A francofilia, ela vem muito do ódio aos francocéticos, né? Aí, tipo... Exato. Pessoas que cagam na cabeça da França sem a menor condição, que é um país que carregou o espírito da humanidade nas costas por centenas de anos, entendeu? E aí o cara fala, a França só tem muçulmano, França tá uma merda hoje. Aí entendeu? O cara mora onde? No Acre. Então, assim, cara, cada dia mais eu reconheço a França, cara, que realmente a França é um baluarte, assim, é uma coisa à parte. Mas enfim, e aí tem os problemas que o cara do New York Times tá apontando aqui, que é, cara, o próprio Friedrich Merz falou que qualquer situação europeia teria que estar dentro da estrutura da OTAN. E aí, OTAN lê esses Estados Unidos, né? Enfim, aqui também continua, embora parte do discurso do senhor Macron tenham sido marcantes, especialistas em armas nucleares afirmaram que seus planos, em sua totalidade, não transformarão a segurança europeia, por razões políticas, doutrinárias e de armamento. Disseram eles, a França jamais será capaz de substituir o guarda-chuva nuclear que os Estados Unidos oferecem à Europa desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Eu acho também que a França tem pouca bomba nuclear. Para isso, muito menos, os Estados Unidos têm na ordem de múltiplos milhares. No auge da produção louca de bomba nuclear, chegou a ter 50 mil em 1960.
Em 60 já tinha as bombas a gás, que são as muito grandes, assim, são as verdadeiramente apocalípticas, sabe? A França hoje tem 300. Eu não acho que isso é o suficiente pra fazer um guarda-chuva, porra, responsa. Mas, enfim, dá pra aumentar, né? Produzir bomba nuclear não é tão difícil, né? Não, e é o que o Macron falou também. A partir de agora parou de divulgar um número. Isso é meio esquisito, sabia? Eu acho que você parar de divulgar o número tô cheio de bomba, hein? Sabe? Não, a real é tipo, cara, você tá igual. E assim, produzir bomba, manter bomba é custo orçamentário. A França é um país... Eu não sei não, pessoal. A França tá meio Dá bilhão, fudida. dá bilhão. Cara, talvez, cara, desenvolver e manter, talvez... Será que uma bomba nuclear custa menos de bilhão? Com certeza. É porque na França é euro, né? Aí... Com certeza custa menos de 1 bilhão. Desenvolver? Produzir uma. Ok. Tudo bem, mas enfim, que seja. O custo com o exército no geral, né? E antes que alguém me corrija, a conta que eu tô fazendo é... Em 1960, os Estados Unidos tinha 50 mil bombas nucleares. Obviamente, cada uma tem que ser menos de 1 bilhão, né? Porque senão o custo seria de 50 trilhões. Tipo, os Estados Unidos não gastou 50 trilhões em bomba nuclear. A União Soviética também tinha, um país que era mais pobre ainda, sabe? Eu não sou um bomba atômica guy, bomba atômica gás nos comentários aí. Vocês podem Eu falar sou um bomba atômica guy. Sou um big bomba atômica guy. Mas, enfim, a ideia é que a França pressionada, orçamento pressionado, é um país que não vai muito bem economicamente, a gente já, deu muita porrada no modelo econômico francês. A França é verdadeiramente um país controlado por um deep state, assim. A política é extremamente pouco representativa. O Macron estar na posição que ele está hoje é um milagre de aparelhamento do estamento burocrático, assim, que inteligência e capacidade dele, pessoalmente. Mas eu não sei, ele prometeu que vai multiplicar o arsenal militar. Essa foi muito emblemático, né, cara? Esse evento aí, né? Teve eles cantaram um hino Muito também, né? Na base foda. do submarino nuclear, bem legal. Esse submarino nuclear aí, você pode falar... Tá meio baixo, não sei se... Enfim. Muito foda. Assim, Optics, muito foda, né? Assim, esse submarino nuclear, provavelmente, talvez seja a maior máquina de guerra que tem à disposição da Europa hoje, né? Você tem capacidade... Um submarino nuclear foda, né? Ou seja, fica debaixo d'água uma porrada de tempo, sem precisar abastecer, etc. E ele carrega uma porrada de bomba também. Então, o potencial... A gente tava conversando... O pessoal tava me ajudando tecnicamente sobre isso, mas... Quantidade de toneladas de explosivos detonados na Europa Ocidental inteira durante essa guerra mundial estão comportados dentro desse submarino sozinho, entendeu? Então, tipo, todo o firepower disperso ao longo da Segunda Guerra Mundial na Europa Ocidental cabe dentro do Le Téméraire. Então, é demonstração de força aquilo. Não é os Estados Unidos, mas, tem que respeitar, cara. Isso é bem maneiro, entendeu? Pois é, mas é isso. A França tá nessa, e aí a Polônia meio que tá fechada junto. Eu acredito que a Polônia tá junto... grande parte por medo da Rússia. Tem um país ali da região que tem medo da Rússia, é a Polônia, eu acho. Talvez mais medo até do que a Finlândia e a Suécia também, apesar de que a Suécia tava fechada com a França nesse negócio. Mas a Polônia tem muito medo. Eu acho que, historicamente, a Polônia foi muito oprimida no século XX, coisa que a Suécia não foi. A Finlândia, por milagre, assim, né, conseguiu ganhar a guerra deles contra a União Soviética, então não foram oprimidos. Mas a Polônia, caralho, mano, se fudeu povo demais, sofrido, assim, cara. um povo extremamente sofrido. Então eles têm muito medo da Rússia, cara. E eles são próximos da fila do pão aqui, né? Bem ou mal, a Bielorrússia já é um protetorado russo. Então, por essa lógica, a Polônia tem uma fronteira com a Rússia aqui e tem a fronteira com a Rússia aqui em Kaliningrado, né? Então, com os objetivos maximalistas russos de conquistar a Ucrânia inteira... Que hoje em dia parece improvável, mas, sei lá, vai saber, né? Que tipo de loucura acontece. Porque eu ainda não descarto a possibilidade da guerra na Ucrânia terminar igual a Primeira Guerra Mundial, assim, sabe? Que é só, cara, dar alguma merda que aí as trincheiras acabam, vira uma guerra de movimento de novo, e um lado só varre a porra toda. Né? Eu não sei se dá pra... Se chegaria até a fronteira da Polônia. Mas talvez desse pra chegar até o Dnieper, entendeu? Cara. E, enfim, é isso. A Polônia tem muito medo, então eles estão fechados. Eu acho que vale a pena falar da Alemanha, né, cara? Não, que é meio que o total oposto. Mas eu acho que muito da percepção do Macron é de que, cara, a conclusão... Que o grande perdedor na guerra da Ucrânia vai ser a Ucrânia, óbvio, né? Eu não diria o contrário, pasmem. Mas o segundo maior perdedor vai ser a União Europeia no geral, entendeu? Sai apequenada, sai ameaçada, né? Se mostra incapaz. E, pior ainda, as relações estressadas com o Trump, na próxima agressão russa... Eu nem sou desses caras, entendeu? Mas vai que, né?
A Rússia é um país relativamente agressivo também. Vai que a Europa estaria preparada? Será que o presidente americano estaria disposto a intervir? Porque, de novo, cara, sobre a guerra no Irã, eu estava muito cético sobre a possibilidade de acontecer. Aconteceu, beleza. Estava errado. Tudo bem. Mas existe a tensão, né, na política americana para estar restrita ao hemisfério americano mais uma vez. Isso foi o que foi prometido no início do ano. Cara, no mundo onde a Europa está por conta própria, dividindo, né, fazendo fronteira com a Rússia, porra, é meio assustador, né, entendeu? Os Estados Unidos tem, caguei, apesar de nunca vai cagar, né, porque as economias são muito interconectadas, mas, assim, caguei, meu irmão, se o russo conseguir tocar a fábrica do alemão, eu quero que se foda, entendeu? Imagina esse mundo, assim. Você vai precisar do Letemerer, entendeu? Ou mais, vai precisar de uns 2, 3, Cara, 4. e a Alemanha tava com os planos de aumentar o exército deles e não tava conseguindo recrutar, né? Pois é, que é um cara. pouco aquilo, cara. Se o seu país só destruiu a própria cultura dele em favor de, tipo, sabe, comunismo gay, essencialmente, cara, ninguém vai querer entrar no exército, sabe? Então... Exato, cara. Porque, tipo, tem um cara target pro exército, entendeu? Tem um perfil muito claro de cara que vai se alistar, entendeu? E ele tá cagando pra essas porras, cara. Ele odeia isso, né? Ele odeia isso, na real. Ele se sente pessoalmente atacado por todas essas coisas. Ninguém... É aquilo, né? Tem aqueles memes, né? Eu vou morrer pra mulher iraniana ter um OnlyFans, cacete. Eu não gosto muito desse meme, isso é meio bobo, mas é aplicável ao caso alemão, pelo menos. Pois é. E, cara, os Estados Unidos... A Alemanha está na mesma página que os Estados Unidos, né? Então, Friedrich Merz falou o seguinte: vamos falar sobre o dia seguinte. Se o atual regime cair, esperamos que o exército americano e israelense estejam fazendo a coisa certa para levar essa guerra a um fim e ter um novo governo que leve liberdade e paz. Então, cara, ele fez declarações duras falando que o regime iraniano era um regime de terroristas e estava oprimindo a própria população. Aquilo, né? Até que ponto ele tava nos Estados Unidos só babando o ovo do próprio Trump, que é uma estratégia que vale muito a pena fazer, tipo, uma das coisas... ROI. Exato, cara. O maior ROI, assim, que tem no diplomacia global hoje é babar o ovo do Trump lá nos Estados Unidos. Mas ele tava falando, eles, né, o Irã, não tem marinha, pois foi destruída. Não tem forças aéreas, pois foram derrubadas. Não tem detectores aéreos e nem radares. Tudo tem sido derrubado. Estamos indo muito bem, né? Então... Cara, ele autorizou os Estados Unidos a usar a Alemanha para fazer as operações, não querem o negócio da botas no chão, né? Boots on the ground, a gente tem falado sobre isso. Tradução literal aí é loucura, hein? Folha de São Paulo. Pois é. Não quer botas no chão. Então, o regime dos ayatollahs é um regime terrorista, responsável pela opressão do povo iraniano há décadas. E completou, com os Estados Unidos e Israel, compartilhamos o interesse de que o terrorismo desse regime cesse. E aí, eu achei interessante isso, né, cara? Talvez os Estados Unidos, talvez a Alemanha... compartilhe de um problema parecido com o Japão, né, cara? Que você foi tão só destruído na Segunda Guerra Mundial, assim, sabe? Você foi tão detonado, sabe? Alargado pelo que rolou na Segunda Guerra Mundial que, cara, agora você é cadela dos americanos meio que forever, assim, né? Cara, eu acho que também pra remilitarização da Alemanha tem extra steps, né? Não, eu acho que eles nem querem, cara, sinceramente. Eu acho que talvez nem no AfD seja comum querer remilitarização da Alemanha. Você falou um dado muito importante, que é isso. Só a França, na Europa continental, não tem base americana, entendeu? Dos principais países. Isso é um esforço político muito grande, tremendo, assim, sobre-humano dos gaullistas ao longo do período subsequente à Guerra Mundial. Olha isso, né? Então, assim, a França está numa posição única de fazer o que fez e sempre esteve. Lutou duramente para que tivesse capacidade de liderar a Europa nesse sentido. Pô, esse mapa tá todo zoado. Tem uma certa apontando pra França escrito Itália, tá ligado? Tá difícil aqui, cara. E o Airbase, né? Aqui são as bases aéreas, mas a gente tem no Reino Unido também, tá? Esses estão incompletos. Tem base naval também, enfim. Tem coisa na coisa Grécia. Pra caralho na Grécia, na Turquia e tal. Esse aqui talvez seja o que, em geral, as pessoas compartilham, né? Então, peço perdão pela definição zoada, mas... Perceba os países que não têm base, né? A Áustria, que foi um país neutro por muito tempo, a Suécia, país neutro, tradição de neutralidade, a Suíça, tradição de neutralidade, a Irlanda, tradição de pacifismo, e a França, sabe? Que tipo, não é nada disso, é meio que uma postura independentista mesmo, né? E cara, notável, só a França tá nesse papel. Eu penso assim, se a Alemanha tivesse realmente a intenção, né? Igual os japoneses têm agora, de, cara, eu vou reconstruir
minha força militar, eu vou passar um processo de remilitarização, de investir em tecnologia, vou de repente pleitear, tirar uma base aqui, outra ali, né? Isso é importante em termos de moral, para perseguir uma política externa que seja verdadeiramente independente. Passa por babar ovo dos Estados Unidos agora, né? Então a França não poderia fazer o que a Alemanha não poderia fazer o que a França fez, porque teve um século XX muito diferente. Muito diferente. Porra, bota diferente nisso. Ainda mais a primeira metade, né? Exato. Mas eu acho que é com extra steps, entendeu? Se a ideia é ter uma força conjunta nuclear europeia, que seja liderada pela França, ou que seja uma coroa dividida entre Reino Unido e França e Alemanha, né? Como a União Europeia já foi, né? Cara, eu já vi nego falando que o arsenal nuclear britânico tá meio que abandonado, assim, cara. Eu já ouvi que falar o Reino sobre isso também. Unido, o governo lá... O Reino Unido tá caminhando em direção ao Líbano, né? E... No mau sentido. No mau sentido, não vai ter exato. as praias lindas, entendeu? Os picos de esqui, culinária maravilhosa, a história milenar, não vai ter nada disso. Só vai ter guerra civil. Exato, só vai ser um país que não funciona. E aí o arsenal nuclear meio que tá abandonado. Os caras não fazem a manutenção direito. Ninguém testa bomba nuclear há muito tempo, né? Mas eu acho que essa coroa dividida seria bem mais francesa do que inglesa. A França ainda exerce imperialismo, né, cara? É que a gente tá falando do Sahel, Guiana Francesa, tá aí por um motivo, né? Tem interesses sul-americanos. Interesses francês na Amazônia. Mas enfim, tem Polinésia, tem uma porrada de ilha. Posso larpar? Claro. Os franceses no Rio de Janeiro, hein? Eu lembro disso. Os interesses franceses no Rio de Janeiro. Estácio de Sá. Ah, tá. Achei que você ia falar de todo o carnaval que a gente vê os franceses fazendo aqui no Rio. Cara, eu nunca vou cenas. Mano. Eu nunca tava vou esquecer lá, Estácio mano. de Sá, irmão. Eu tava lá. São Luís no Maranhão também. Eles sempre quiseram, nunca arrumaram porra nenhuma aqui. O próprio Amapá, né, cara? Na bandeira tem uma fortificação brasileira responsável por impedir incursões francesas na Amazônia, entendeu? Então, assim, qual é o maior rival geopolítico brasileiro? É a Argentina? Mentira, falso. É La France. É o que dizem lá, nacionalistas no geral. Mas tem algum fundo de verdade, vai? Não. É porque o Brasil é muito bobo. É porque não tem nenhum, inimigo, né? Entendeu? Nenhum. Mas esse negócio Mas de França... se tivesse... Estácio de Sá. Eu lembro. Never forget it. É o que a gente tá falando. Enfim, é isso. Se a Alemanha quiser eventualmente participar disso... Eu acho até, cara, que o Macron pode estar... Isso é no último ano de governo dele, tá? Tem eleição em 27. E existe uma chance real, cara, da França sair da União Europeia. De verdade mesmo. De verdade. Se pode ser finalmente, pode ser, cara, a bala de prata, o Bardella pode entrar e pode realmente tirar a União Europeia. Esse arranjo que o Macron posicionou... É o que esse artigo tá trazendo aqui, né? Enfrenta uma grave certeza política com um partido de extrema-direita liderando as pesquisas. Se o Jordan Bardella, provável candidato do partido do Rassemblement National, suceder Macron, não está claro se ele dará continuidade ao caminho de uma coordenação mais profunda com a Europa. Pode acontecer. A bala de, assim, tirar a França da União Europeia, pra mim, é condenar a União, tá? Assim, total. Acabou. Cada um... Portugal, você paga essa dívida aí quando puder, eu não vou mandar mais dinheiro porra nenhuma, entendeu? Todo mundo fala, as estradas em Portugal são perfeitas. É um país paupérrimo, relativamente em termos europeus. As estradas são maravilhosas. Por quê? É o dinheiro de quem paga a estrada em Portugal. E na Espanha também, da mesma forma. E da Grécia, enfim. Mas aí, de qualquer forma, a França poderia sair da União Europeia no ano que vem, ou, sei lá, daqui a 2 anos, né? 1 ano pro Bardella conduzir a política externa francesa. E aí o que acontece, né? A Europa é cada um por si e a Rússia contra todos. É um cenário meio pica também, de novo, entendeu? Então acho que o Macron pode estar tentando se antecipar e fazer uma coordenação, pelo menos puxar para si, para a França. Cara, então a gente vai tomar conta, entendeu? A gente vai carregar o estandarte. A França carregou o estandarte da Europa por bom tempo, né? Vamos ser honesto, assim, do espírito europeu. 1000 e quantos anos? Porra, em várias encarnações, né? A filha favorita da igreja. Carlos Magno, meio que é francês, né? Exato, entendeu? E depois com Napoleão, entendeu? Então mudou, né? A França carregou nas costas o espírito europeu por um tempão. E aí acho que o Macron é um cara romântico à sua própria maneira, né? Já posicionou a França para, tipo, cara, faz o que você quiser com a União Europeia, mas quem vai tomar conta da defesa do bloco primeiro é a França primeiro, entendeu? Então eu achei... Não achei golaço porque não aconteceu nada, né? Mas eu achei pica, pelo menos. Achei interessante. Com relação ao negócio da Alemanha, o que você achou? Eu acho que é um pouco isso, assim, cara. Pra Alemanha participar dessa brincadeira primeiro tem mais espaço, tem que... né? Sim, né? Tem que
pô, convencer os Estados Unidos. Tem que, na verdade. A bola do Trump não pode estar seca. Tem que dar uma molhada, tem que dar uma babada. Entendeu? Cara, assim, eu acho. É foda, é complicado, né? Eu não sei se é plausível uma remilitarização alemã. Mas, de novo, eu não achava plausível também a remilitarização A de japonesa. infinito é plausível, né? É. Tipo, cara, daqui a 100 anos você acha mesmo que a Alemanha não vai ter um exército? Não, com certeza não. Daqui a 100 anos, não sei nem se vai ter Alemanha, professor. Verdade, vai ser tudo Rússia. Mas. E aí, cara, o Reino Unido... Mas é só que assim, passa por isso. Assim, de certa forma, o Trump é maluco, né? Ele traz muita estabilidade política internacional, beleza, é verdade. Mas ele também é um cara, de alguma forma, volátil. Então, se realmente você babar o ovo dele, você pode extrair benefícios que você não extraía com nenhum outro líder americano, que seria muito mais consistente e razoável, entendeu? Então, é como a pessoa tá falando. E aí, chore democrata, né? Obamista. Mas sim, o ROI de babar o ovo do Trump é alto no Teatro das Nações, entendeu? Mais do que de babar o ovo do Obama ou do Biden. Mano, Não a tinha parada mais é, o ovo do Obama era tão babado, mano. Tinha tanta baba naquele Não, ovo. não mudava nada, entendeu? Que, meu irmão, tu ia estar lá, cara, tentando arranjar um espaço pra chegar perto e tal. Ia ter, tipo, caralho, Merkel na sua frente, o David Cameron, tá ligado? Tipo, o Nicolas Sarkozy, tava fudido. Academia de Ciência da Suécia, né? Exato, porra, não ia, entendeu? Sim, Enfim, sim. e aí, cara, sobre o Reino Unido, como a gente falou, eles têm bases militares próximas. O meu entendimento é que tem um lugar chamado Ilhas Chagos, que ficam aqui, né, território britânico do Oceano Índico, exato, arquipélago das Ilhas Chagos, que é o seguinte, cara, isso era uma ilha que não tinha ninguém há 400 anos atrás. Os ingleses chegaram aqui e colonizaram para ser um entreposto pro comércio com as Índias, né, que é tanto a Índia quanto a Indonésia. E, eventualmente, por causa do Império Britânico, que era um lugar com muito fluxo cultural e de populações, pessoas vieram parar aqui, entendeu? Da África, da Indonésia, da Índia, do Sudeste Asiático e tal. E o Reino Unido, cara, tava querendo tornar essa porra dessa ilha um lugar independente. Queriam, tipo, tirar a base militar que eles têm aqui. Se não é aqui, é um negócio muito perto. Não é aí mesmo. Porque, tipo, não, cara, os povos nativos têm direito. Que povo Mano, nativo, esses dog? povos não são nativos dessa porra dessa Você ilha. povoou esta porra, meu irmão em Cristo. Exato. Agora segura. E aí, o Keir Starmer, aparentemente, não tava querendo deixar o Trump usar as bases que eles têm no Oceano Índico. Por quê? Porque ele tava com medo de o Reino Unido fazer uma operação militar conjunta com Israel, vai deixar os islâmicos dentro do Reino Unido putos, e aí não só ele vai perder apoio eleitoral, como pode gerar, tipo, Caralho. problemas Que da nóis. ordem de violência mesmo, né? Porque, caso você não saiba, o Islã mais radical do mundo, ele não é da Arábia Saudita, não é do Kuwait, do Iraque, nem do Irã. Ele é do Reino Unido. Cara, os a líderes... sorte dele é que os caras devem ser majoritariamente sunitas, né? Deve ser esmagadoramente. Que cagada, hein? Porque a parada é... Os caras do Golfo, cara, os muçulmanos do Golfo já falaram. Nego do Dubai fala, não, meu filho, cara, não vai estudar no Reino Unido. De jeito nenhum. Porque o que vai acontecer? Aqui ele aprende uma vertente do Islã que é altamente controlada pelo governo. E o governo não quer loucura, tá ligado? Dubai tem que ser um lugar estável para ter comércio internacional. Sabe, tem várias mercadorias que são comercializadas em Dubai, que eu acho que não seguem muito bem a Sharia. E aí o cara vai pro Reino Unido, lá o Islã é a moda caralha total. Só lunáticos do Paquistão, que foram expulsos do Paquistão por serem radical demais, falando nas madraças, sei lá se tem madraça, mas como é que se fala? Nas mesquitas. E o cara vai voltar pro Dubai radicalizado, entendeu? Que loucura, né? Então, aparentemente o Keir Starmer, em parte, não queria deixar o Trump usar essa bomba atômica. A bomba atômica não, as bases nucleares. E aí, é por isso que ele fez aquele pronunciamento que eu zoei no Twitter, sabe? Porque ele tava falando, população islâmica do Reino Unido, saibam que eu não tenho nada a ver com essa porra, sabe? Não façam protestos, não façam ataques terroristas, e não, tipo, deixem de votar em mim pra votar no Partido Verde, sacou? Tarde demais, dog. Agora, só que, cara, é bizarro, entendeu? Mas dá um play nesse vídeo aí. Ele começou isso com essa mãozinha mesmo? The United States has requested Não dá, permission cara. Não dá. Se alguém algum dia virar presidente do Brasil que tá assistindo, cara, for that specific. não, tá? Gesticula, caralho, mexe essa mão aí, pelo amor de Exato. Deus. Que mão de cuckzão, que loucura isso, cara. Que Starmer é realmente esse cara, que loucura isso. Que isso, professor? Pra dentro, assim, parece que tá tendo um ataque, entendeu? Mas, que loucura, cara. Mas cara, então... Eu achei interessante, cara, que a resposta meio que dos 3 principais países europeus mostra muito a posição
civilizacional do país deles, né? Que é tipo, a França tenta ser uma coisa imperial, que eu acho que eles, por direito, assim, poderiam ser, mas tem certa dificuldade, pela natureza de ser um país europeu do século XXI, que é o seu governo só não faz porra nenhuma, nada funciona. A Alemanha tá num estágio pregresso de ser cadela dos Estados Unidos ainda. E o Reino Unido tem, tipo, mano, problemas internos bizarros que você jamais esperaria. Loucura. Que afetam a forma que eles lidam no globo, sabe? E por fora tá correndo a Espanha, que, cara, honestamente... Exato, e aí tem a questão da Espanha, Preciso, né, cara? cara, se alguém aí realmente for muito ligado em política espanhola, ou conhecer profundamente o caráter do rei da Espanha, cara, que porra tá acontecendo na Espanha, cara? Legalização em massa de imigrantes. É o país que mais recebe imigrante legal hoje em dia na Europa. É o que mais naturaliza. O país que menos colabora com os interesses americanos, assim, é o mais distante. Portugal, por que eu parei, a gente nem falou, né? Porque é um país relativamente, com todo respeito, um pouco menor, né? Na Europa Ocidental. Mas, porra, Portugal tá super disposto a colaborar com os Estados Unidos, cara. Colocando à disposição as bases no Atlântico, faz o que você quiser, cara. É nóis. Não, mas é porque Portugal tem uma tradição muito longa de ser vassalo de um país anglo, né? Não, mas na moral, pô. Eu não sei se é assim também. Não, eu Passa a acho que bola, funciona assim, 100%. Eu acho que é 100% assim. Não, eu respeito o máximo, entendeu? Portugal, grande país. Mas por que a Espanha tá sendo tão, porra, orgulhosa a essa altura do campeonato, entendeu? Tão difícil de lidar, cara. Cara, isso me deixa muito puto. Sério, eu não consigo botar em palavras como puto eu fico. Cara, é a Espanha. Espanha. É o país... Talvez tenha a história mais de direita. Dos últimos 500 anos, entre 1500 e 1970, talvez tenha sido o país mais de direita, sabe? Se você fizer, tipo, meio que uma integral, sabe? Area under the curve, que é tipo tempo por quão de direita você é a cada ano. Talvez a Espanha tenha sido o país mais de direita. Eu acho que é o que tem o delta mais alto entre ser reaça e ser punido por ser reaça, entendeu? Porque a Espanha foi bem reaça e não foi punida basicamente por isso, né? É porque, em geral, você é punido por quão alto é o pico do seu reacionarismo. E aí o pico... e aí o pico... Que eram os picos mais altos ali na Europa Central. Bem mais alto. E a Espanha ia ali, mas aí voltava e tal. Exato. E aí a Espanha resolve ser o país livre, sabe? Cara, mas de onde vem isso? Porque isso nem é da tradição política, né? Isso não é nem latino, vai. Eu fico triste, mano. Eu queria conhecer a Espanha, nunca fui. Tá ligado? Se a Espanha... Nem vou. Enquanto o rei... Quem é o atual rei da Espanha, cara? Enquanto o Felipe VI, rei da Espanha, sabe? Vai demorar pra tu ir. Meu irmão, enquanto essa bichona for o rei da Espanha, eu não piso lá, entendeu? Cara, mas de verdade, assim, eu realmente... Eu nem me arrisco a tentar entender por que a composição do governo é tão à esquerda, por que o rei tá tão disposto a colaborar. É tão maluco. Cara, é aquilo, né? Da mesma forma que o Brasil ficou muito de esquerda quando a ditadura militar caiu, eu acho que os anos franquistas só desmoralizaram totalmente qualquer direito. Porra, né? chefe, mas tem muito tempo isso, cara. Pô, vai lá 50 anos já do Franco, o nego ainda tá... É isso? É meio que assim? Eu acho que no longo prazo cara. Que ainda é uma das casas reais... Casa Real mas... tem boiola. Me diz algum rei que seja, tipo, fechamento hoje em dia. Fora do Oriente Médio. O Sultão de Brunei. Não é do Oriente Médio. Rei da Suazilândia. Sim, é uma monarquia. Onde é essa porra, cara? Bornéu. Ah, tá. Suazilândia. Vamos lá. No Velho Mundo. Algum rei que seja fechamento ou não seja no Oriente Médio. Qual rei fechamento do Oriente Médio? Sultão? O açougueiro de Riad, como é que é o nome? É o... Mohammed bin Salman. Mohammed bin Salman. O sangue, como diria o Guga Chakra, o sanguinário. Cara, eu acho que todos os monarcas do Golfo têm argumentos a ser feito que eles governam ok. Eu acho esses caras uns merdas também, pessoal. Todos os países são extremamente decadentes, cara. Horrível, esses países vão ser destruídos, cara. Se a gente algum dia fizer a transição pra além petróleo, cara, mas a parada... eu tenho pena do saudita médio, entendeu? A parada você ter petróleo pra caralho é uma coisa boa, mas é uma coisa ruim também. É uma opção. Mas é real, pô. Tanto que você vê a Venezuela. Todos esses países saíram muito melhores que a Venezuela. Por quê? Porque eles foram governados razoavelmente bem pelos monarcas, pô. Sabe? Não, cara. Eu ainda acho que assim, as pessoas... Vamos lá, o que você... O Rio de Janeiro. O que você prefere? Rio de Janeiro governado pelo Cláudio Castro ou governado pelo Mohammed bin Salman? Que cidade você acha que seria melhor? Cláudio Castro em outubro do ano passado. Cláudio Castro, man of the match? Cara, ou Cláudio Castro lá do escolha o seu governador. Você pode escolher entre
Garotinho, César Maia, César Maia. Wilson Witzel, Cláudio Man Castro, of the match? Cláudio Carta Man of the Castro. match? Ou- Sniper do helicóptero? ou Mohammed Bin Salman. Qual você acha que seria melhor? Mohamed Bin Salman resolveria o problema de segurança pública no Rio relativamente rápido, né? É isso, entendeu? Sim. Tem algum rei na Europa? Ruim, ia ser muito ruim pra profissão de jornalista, tá? Na cidade, mas Exato, talvez tô disposto a pagar esse preço. talvez no nosso show tivesse que mudar um pouco. Mas... Mas, e na Europa, tem algum rei que você compara? Não, mas isso que eu tava falando, cara, que as casas reais na Europa, agora ficou exposto que eles não só são fodidos, como eles são extremamente decadentes e pervertidos, sabe? Dos países nórdicos, pelo menos, né? São os notáveis aí que ficaram mais dispostos na parada do Epstein, Era entendeu? na Noruega, né? Que é a mulher. Noruega. Que tem, inclusive, um príncipe preso também. A entendeu? princesa Então, da Noruega, meu irmão, aparentemente era namorete do próprio Epstein, personalissimamente. Tinha o príncipe Andrew, que era, porra, best friends com ele, sabe? eu não consigo discernir. Então, exato, a casa britânica e tal, então eu não consigo discernir, eu não conheço todas as famílias reais em profundidade, porque eu não sou um larper do caralho, entendeu? Mas a Espanha, pra mim, parecia algum nível respeitável, sabe? Cara, Que a transi- quando o regime franquista caiu, os caras do exército tentaram dar um golpe. Você conhece a história? Do Por golpe alto. que eles tentaram dar? É meio que um contra-revolução. Exato, eles tentaram fazer uma contra-revolução. E quem foi que impediu a contra-revolução? Rei. O rei? Foi o próprio rei. Pra você ver como que, tipo... Essa ideia de que, nossa, a monarquia espanhola, ai meu Deus, é uma coisa extremamente de direita e tal. Cara, Não, de jeito, mas não, eu achava que a galera ali era um pouco mais razoável. Assim, não sei porquê também, né? Eu não tinha motivo nenhum pra acreditar nisso, na verdade. Só tinha essa impressão. Mas, cara, a impressão que eu tenho é que a Espanha está indo pro cacete, assim, cara. É um país que ficou ingovernável por muito tempo, né? Sem governo constituído. Pô, tomou... Porra. Assim, eu também acho que vai um pouco na linha... Por um lado, por outro lado, tá? Vou fazer o advogado diabo. Nem o advogado diabo, vou fazer a posição razoável. A mesma galera que caga na cabeça da França e fala, pô, a França tá uma merda, só tem muçulmano, cara, meio que dá uma cagada na cabeça da Espanha. A Espanha é vagabundo, é um país pobre, é um lixo, cacete. Cara, a Espanha é um país razoavelmente rico, tem parque industrial, tem bons empregos e tal. Foi duramente punido lá na época lá de 2008, cacete, é PIG, né? É um dos PIGs. mas já Mas passou. passou muito tempo, cara. A Espanha hoje é o país razoavelmente... É o país que mais cresce mais rápido na Europa Mas também. sabe por quê, né? Claro, Tá né? importando centenas de milhares de população, não é Exato. fácil crescer o PIB. Pois é. Mas é assim, cara, complicado, não entendo. Realmente não entendo. Se alguém souber explicar e alguém for filho de espanhol, cara, manjar mesmo. Pois é, cara, mas sobre a reação dos governos europeus sobre a guerra no Irã, é isso. Esse foi o episódio de hoje, pessoal, muito obrigado. No site tem esse vídeo aqui da Diamba. Diamba, tem o do Afeganistão também. E, cara, assina um dos planos, né? Pelo amor de Deus, a gente é tão generoso com vocês, pô. Dá uma moralzinha, né? Porra. Por 15 ou 30 reais, libera pra gente aí o dinheiro. E Valeu. fora isso, não siga no Twitter, meu arroba é pessoa A99. Meu arroba novos clássicos, eu roubei. Valeu.